Oi, hoje eu quero falar pra você sobre qual a melhor cor pro seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidades visuais completamente exclusivas e vamos falar um pouquinho de cor pro convite de casamento. Bom, gente, é muito difícil falar qual é a melhor cor, né? Porque melhor depende muito do gosto, do estilo do casal, mas a gente vai falar aqui um pouquinho de versatilidade, recepção de tipos de impressão, pra que vocês consigam entender qual melhor se encaixa pro seu convite de casamento. Vamos começar pelo básico, tradicional, que encaixa tanto pra casamentos clássicos quanto para casamentos despojados, no campo. Então, assim, encaixa para todos os tipos. Falando sobre qual a melhor cor, eu diria que a melhor cor é off-white. O branco, muito branco, ele é aquele branco gelo que fica um pouco azulado. E o amareladinho, né, o bege, o marfim, é muito amareladinho. Então, quando a gente pensa num meio termo, a gente consegue pensar num papel que recebe melhor todos os tipos de impressão. Esse papel é o Marcato Stile Bianco. Tem algumas linhas, a Marcato tem algumas linhas, tem o Conceito Naturale, o Estilo Naturale, tem algumas linhas diferentes, mas o que a gente mais indica e o que eu diria que é o melhor papel, a melhor cor pro seu convite de casamento seria o Marcato Stile Bianco. Ele é um tom de off-white, ou seja, ele não é aquele branco gelo super azulado, mas ele também não é aquele marfim amareladinho. Ele é um meio termo ideal. Então, quando você tem um convite que vai ter aquarela ou um convite que vai ter serigrafia, ele recebe muito bem todos os tipos de impressão. É um papel que a gente indica muito aqui, é uma cor que a gente indica muito aqui. Então, quando os noivos não querem sair do branco, off-white e tudo mais, a gente costuma indicar essa cor e esse tipo de papel. Quando os noivos querem ir um pouco mais pro amareladinho, aí a gente tem dessa mesma linha Marcato o Naturale, que seria o Estilo Naturale e Conceito Naturale, que já são mais amareladinhos, bege, marfim, ele anda um pouquinho pro mais amarelinho. E quando os noivos querem alguma coisa que não tenha ranhura e tudo mais, a gente costuma indicar o papel Conqueror Bambu. Ele é nessa pegada um pouquinho off-white, não é um papel que vai ser aquele gelo, aquele azulado, e também recebe muito bem todos os tipos de impressão. Quando a gente fala de recebe muito bem todos os tipos de impressão, o que a gente quer dizer? Que se a gente tem um papel mais amareladinho, quando você tem um floral, por exemplo, rosa, ele for num papel amareladinho, ele vai caminhar para o mais amarelo. Automaticamente, aquela cor que você tá vendo na tela do computador com o fundo branco, ela vai ter um pouquinho mais de diferença, um pouquinho mais de nuance pro amareladinho quando você coloca num papel que seja mais off que esse. Mas quando você vai num papel tipo Marcato Stile Bianco, ele fica muito fiel. Então a gente consegue olhar na tela do computador como tá aquela arte e trazer pro papel de forma completamente fiel. Já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Uma dica que eu dou, assim, se você quer sair um pouco, não deixar só o convite e o envelope em branco, é misturar papéis, tá, gente? Essa daqui é uma dica bônus que eu costumo dar quando você quer que tenha um toque de cor, mas você quer também, ao mesmo tempo, que o papel seja que puxe pro branco, né? Não quer uma coisa muito colorida. Então, uma dica, você pode misturar o convite, por exemplo, ser num papel branco, nesse off-white que a gente tá dando a dica, e o envelope ser em uma outra cor, seja um azul marinho, um verde escuro, um rosé clarinho, qualquer outra cor que você queira, tá bom? É uma forma de você misturar cores, seu convite vai ficar elegante, com personalidade, e ainda assim você vai ter essa melhor cor no seu convite de casamento. É sempre bom a gente lembrar que essa questão do melhor cor varia muito do estilo do casal. Então aqui eu tô falando um papel versátil, que encaixa pra todos os tipos de convite, todos os tipos de estilo, mas é muito importante que você tenha essa assessoria visual, tá? Assessoria da criação, você tem uma criação feita pra vocês, pra que você consiga entender realmente se aquilo ali tá dentro das suas expectativas, se tá dentro do que você tá imaginando pra decoração, pro estilo de casamento. Muitas vezes você vai ter um casamento que é bem mais clássico e que vai ter muito off-white, muito marfim, por exemplo, nas flores, e você quer trazer isso pro convite. Então, por que não utilizar um papel que seja mais nessa pegada off-white mesmo, em vez do mais amarelinho, em vez do mais branquinho? Então, assim, é ideal você entender o que vai te atender melhor, o que você gosta mais visualmente, e aí você vai entender essas nuances, né? Claro que a pessoa que vai estar fazendo a sua assessoria vai te dizer, olha, esse daqui vai perder um pouquinho de cor indo mais pro amarelo do que esse daqui. Então, assim, a gente tá falando melhor em termos de versatilidade, em termos de recepção de tipos de impressão. Então, quando a gente pensa numa impressão digital, que tem alguma aquarela ali, ou então aquarela de paisagem, ou aquarela de flores, a gente quer que fique o mais real possível, mais próximo do desenvolvimento da arte possível. Então, por isso, funciona muito bem esse papel, o Marcato Stile Bianco, grave esse nome. Ele é muito interessante porque você consegue trabalhar com diversas gramaturas. Gramatura é uma coisa que a gente sempre traz aqui pra vocês. Então, tem alguns vídeos aqui que a gente fala sobre gramatura, tipos de papel, dá uma olhadinha porque faz toda a diferença no convite de casamento. E a dica que a gente dá é trabalhar com essas gramaturas. Então, pro envelope, você pode utilizar a gramatura 250 dele. Já pro convite, a lâmina interna, você deve usar pelo menos ele contraplacado, que dá 500 gramas, pra não ficar muito mole. Pra papelaria do dia, menu, reservado, você pode usar também a 250. Então, você tem essa versatilidade nas técnicas também pra utilizar o Marcato. A dica que a gente dá sobre a gramatura da lâmina do convite é muito importante, porque você vai colocar essa lâmina
lâmina dentro do envelope e o convidado vai receber dessa forma. Quando ele tira do envelope, ele vai ter a experiência e entender que é um convite mais imponente, mais elegante, mais bem pensado. A gente sempre dá essa dica de trazer realmente a lâmina do convite no 500 gramas, ou seja, uma lâmina de 250 colada com outra de 250, né? Colada certinho, tem toda uma técnica pra fazer isso, pra ficar perfeito. E aí ele fica um convite de 500 gramas, que é a gramatura mínima que a gente costuma indicar por aqui. Se você quiser uma gramatura ainda mais alta, é possível você fazer empastar eles 3, então 3 de 250, que vai ficar um convite de 750 gramas, bem mais grossinho. Você vai ver que ele é bem mais encorpado, ele é empastado, então também é uma forma de você ter um convite ainda mais imponente que o de 500 gramas. Por isso que a gente gosta de dizer que a gente indica no mínimo 500 gramas. Então, disso pra cima, super funciona bem. Tem algum papel, por exemplo, o Conqueror Bambu, ele tem muito no 400 gramas. Você tá perdendo ali 100 gramas pro 500. Funciona super bem. Você vai ver uma pequena diferença pro 500 gramas, mas a gente não costuma indicar o 250 pra lâmina do convite, só pra envelope e itens do dia. Então essa seria a melhor cor pro seu convite de casamento e esse seria o melhor papel pro seu convite de casamento, considerando a versatilidade dele tanto na parte de receber impressões, gramaturas, possibilidade de ranhura. Então o Marcato Chile tem uma ranhura mais retinha, o Marcato Conceito tem uma meio colmeia e eu espero que ela se adeque muito bem pro seu convite de casamento. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falamos aqui um pouco de papel, melhor papel pro seu convite. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer esclarecer as suas dúvidas. Tem vários outros vídeos que a gente fala de gramatura e tipos de papel, então dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na escolha do papel do seu convite de casamento. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Até o próximo vídeo. Um beijo!